Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para falarmos, um pouquinho da palavra de Deus, falar de assuntos atuais, assuntos que são relevantes para as nossas vidas, à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. E como todo sábado nós trazemos hoje um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no quarto trimestre de 2022. Gente, já chegando o final do ano. Amanhã já é o dia da consciência negra, né? Então, parabéns a todos nós negros que valorizamos a nossa raça, né? Que Deus esteja assim nos abençoando e nos dando sabedoria e que realmente tenhamos essa consciência, né? Essa percepção de que nós somos valorosos diante de Deus. Então, como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. E o artigo dessa semana, a revista Visão Missionária é maravilhosa. Toda semana ela tem um tema interessantíssimo para as nossas vidas. Não seria diferente esta semana, né? E aí ela vem falar sobre os nossos anseios, como nós desejamos coisas, como nós ansiamos, como nós muitas vezes perdemos o sono, né? E o que os nossos anseios têm a ver com o Evangelho? O que a palavra de Deus fala sobre anseios, né? Então, o Evangelho e os nossos anseios é o tema de hoje, artigo da revista Visão Missionária, quarto trimestre de 2022, escrito por Charles Wilson Chagas Negreiros. E Negreiros, queridos, ele começa dizendo para nós que dizer que confia em Deus é algo muito fácil, né? Mas realmente nós estamos confiando no Senhor, entregando as nossas vidas a Deus? Antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos falar com o Pai? E para tanto nós convidamos nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para que esteja orando ao Senhor nesse instante. Olá, irmã Paula, graça e paz. Muito boa noite. Boa noite, pastor. Sábado especial, maravilhoso, né? E antes de estarmos orando, nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo. Amém. E por tudo que Ele vai fazer. Por falar nisso, nossa gratidão ao Senhor também, porque no último final de semana, no domingo passado, no dia 13, né, de novembro, aconteceu na Igreja Batista Sinai de Almadina, culto ao Senhor pelos 64 anos da Igreja Batista Sinai de Almadina, aqui nesta cidade. E nós podemos contar, irmã Paula, com a presença de muitas pessoas mesmo. Louvado seja amigas, o nome do Senhor. Muito obrigada a você que compareceu. Amigas, né, do Evangelho, pessoas que foram com o maior desejo de ouvir a respeito de um tema que foi escolhido de acordo com a vontade de Deus. Amém. Jesus, a fonte de água viva. Muitas vidas saíram dali do culto, da igreja, do templo, abençoadas com a mensagem do pastor Gildson Lima, ali da Igreja Batista em Barro Preto. Ele pregou domingo pela manhã, irmã Paula, e também pregou domingo à noite. E no culto da noite, então, nós tivemos, manhã e noite, né, a participação dos departamentos da igreja, cada departamento fazendo e oferecendo a Deus o seu melhor, e nós ficamos muito gratos, sem contar com o culto na Câmara de Vereadores, né? No dia 7 de novembro, também nossa gratidão ao presidente da Câmara, o vereador José Lindomar, todos os vereadores, os edis, os funcionários da casa que sempre recebem a igreja para um culto de ação de graças nessa emergência, nessa ocasião do aniversário, né? Desta oportunidade agora foram os 64 anos da Igreja Batista Sinai de Almadina. Quero também parabenizar a igreja, os departamentos, cada segmento da igreja, pela dedicação com que organizaram esta festa de aniversário. Parabenizar também os instrumentistas, os irmãos que compõem o Ministério de Louvor, as mensageiras, os adolescentes, o Ministério Infantil, a União Masculina,
a MCM, os diáconos, a diretoria, cada um em especial, que se dedicou, que buscou diante de Deus para que esta fosse uma noite, uma celebração toda especial. Então, hoje, o tema do estudo desta noite é o Evangelho e os nossos anseios. Mas ao que se pode perceber para muita gente é os nossos anseios e depois o Evangelho. Como é que você trata essa questão? Primeiro os seus anseios e depois o Evangelho? O que a Bíblia diz a respeito disso, né? O que está escrito lá em Mateus? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos orar, pedir a Deus que abençoe as nossas vidas, que abençoe a irmã Paulina, que mais uma vez aí já indo para o 3º ano, né? Com os estudos bíblicos de sábado à noite. Parabéns, irmã Paula, pela dedicação, pela forma como a irmã escolhe, separa os estudos, adquire a revista da União Feminina, da revista Visão Missionária, busca ali com muito cuidado cada tema, e a irmã se debruça, prepara o material e apresenta diante de Deus, e eu tenho certeza que aquele que leva a preciosa mensagem, semente, né? Amém, certamente amém. trará consigo os resultados. É verdade. E é assim que Deus trabalha na vida do ser humano. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te somos imensamente gratos, meu Senhor, por mais uma rica oportunidade em que recebemos das tuas mãos e podemos nos apresentar diante de ti, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo o teu poder, reconhecendo a tua graça. Em nome de Jesus, Pai, esta é uma noite, mais uma noite, onde nós cremos que o Senhor está abençoando cada família. Amém. Que está tendo agora contato com esse estudo, que vai assistir num próximo momento, que vai assistir numa próxima semana, num próximo mês, ou daqui a alguns anos. Em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção repouse sobre a vida de cada pessoa Assim que desse seja, estudo, ó Deus, conhecimento tiver. Ser com a tua igreja, ser com a tua serva, ser com a família pastoral, ser com as nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, nos fortaleça a cada dia, e que o tema desta noite, ó Deus, seja abençoado pelo Senhor, e que nós possamos, meu Deus, observar o que diz o Evangelho e também observar em relação aos nossos anseios. Fica conosco, nos dá a tua direção. Em nome de Jesus, visita cada lar nessa oportunidade. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então tá aí, irmã Paula. Antes de encerrar, eu estou com esse painel de fundo aí. Eu tenho que fazer um aviso importante, né? É que no próximo dia 4 de dezembro, primeiro domingo de dezembro, será ministrada na Igreja Batista Sinai de Almadina a Ceia do Senhor. E esse é um momento exclusivo para os membros da igreja. Todos precisam comparecer, todos podem comparecer, mas para participar da mesa da Ceia do Senhor, os membros batizados na Igreja Batista, numa igreja evangélica de mesma fé e ordem, numa Igreja Batista, em plena comunhão com o seu Deus e com a sua igreja, participe conosco, próximo dia 4 de dezembro, tá? Próximo dia 4, primeira semana do último mês do ano de 2022, a Igreja Batista, com o pastor e os diáconos, estarão na mesa do Senhor, ministrando num momento muito especial, onde o Senhor Jesus nos orienta, nos ordena. A palavra diz que precisamos participar desse momento em memória do Senhor Jesus. Amém. Não em memória de pessoas, não em memória de pastores que já passaram pela igreja, não em memória de famílias tradicionais da cidade ou do estado ou do Brasil, mas em memória do Senhor Jesus. Então, dia 4, irmã Paula, você vai estar conosco lá no templo à noite. Se Deus quiser e assim nos permitir. Participando desse momento especial, onde serão servidos os dois elementos da ceia, que é o pão e o cálice,
Então, que Deus nos abençoe, nos Amém. fortaleça, nos dê uma noite de paz, tá bom? Grande Amém, abraço para a pastor. Deus senhora, para abençoe. sua família, para sua casa, tá bom? Fiquem em Tá paz, certo, em nome de pastor. Jesus. Amém, amém. O Evangelho e os nossos anseios. Artigo da revista Visão Missionária, 4º trimestre de 2022, escrito por Charles Wilson Chagas Negreiros. Queridos, né? Negreiros, ele começa a falar, como nós falamos, que nós já ouvimos várias vezes essa expressão, até como um apelo, um anseio, uma ordem. Olha, você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus, meu irmão. Você precisa confiar em Deus, minha irmã. Quem nunca ouviu essa frase, né? Quem nunca ouviu essa expressão? Você precisa confiar em Deus. E quase que nos esquecemos que o sentido original da frase confiar em Deus é ter fé em Deus. É acreditar que Deus pode fazer e que Deus vai fazer. Então, os nossos desafios do crescimento e do caminho para a nossa maturidade, nos nossos desafios, um dos maiores certamente é esse, confiar em Deus, confiar em Deus. Esse é um dos aprendizados mais necessários para alcançarmos a maturidade cristã. A gente vai ver isso com Davi, a gente vai ver isso com Abraão, né? Nós vamos ver isso com todos os servos do Senhor, que quando passaram por momentos difíceis nas suas trajetórias para a caminhada, né? De crescimento espiritual, de maturidade espiritual, eles tiveram esse desafio pela frente, que é confiar no Senhor, que é ter fé no Senhor. E talvez esse seja um dos mais difíceis para nós, porque uma coisa é você falar que confia em Deus, e a outra realmente é entregar a Deus o controle da sua vida, das suas ações. Então, a raiz da dificuldade, e é isso que o autor diz aqui, que Negreiro nos diz, é que a raiz da dificuldade está justamente nisso aí, em como nós confiamos nesse Deus, né? Em como nós afirmamos confiar em Deus, é muito melhor do que realmente entregar o comando para Deus, né? E a gente precisa compreender que o que Deus planeja para as nossas vidas, o que Deus tem para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, é muito além do que eu e você pensamos, do que eu e você imaginamos. Isso é uma teoria, né? Essa questão de confiar em Deus, na teoria é muito fácil, mas na prática, nós teimamos em nos colocar muitas vezes como senhores das nossas vidas. Porque confiar em Deus é isso, é entregar a Deus o comando das nossas vidas. Saber que Deus tem o melhor, que Deus sempre faz o melhor para mim e para você. Nós somos a menina dos olhos de Deus, né? Essa é a verdade. Mas muitas vezes, querido, nós falamos que confiamos em Deus, mas na prática mesmo, o que é que a gente faz? A gente quer ser senhor das nossas vidas, nós queremos ser senhores das nossas decisões, das nossas vontades. E é claro que nós fracassamos, e aqui o pastor Negreiro diz o seguinte, que nós fracassamos miseravelmente quando vamos fazer algo por conta própria, né? E nós passamos por um turbilhão de ansiedade, de frustrações, de decepções, não é nada legal. Então nós podemos olhar para as nossas vidas e ver e experimentar essa confiança em Deus, né? Que confiar em Deus é lutar contra o nosso próprio desejo de ser Senhor da nossa vida e realmente entregar essa vida a Deus, né? É vencer os nossos anseios, as nossas vontades, e entregar ao Senhor o comando, sabendo que Deus ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Então, essa é um aprendizado muito difícil, esse de confiar realmente no Senhor, de lançar sobre Deus a nossa ansiedade. E aí, o autor lhe diz o seguinte, vamos compartilhar, porque nós falamos que a palavra de Deus
tem uma palavra para todos os instantes, para todos os momentos das nossas vidas. Não seria diferente com agora, com relação à confiança. E nós vamos falar, né, sobre Joquebede, né? Nós vamos falar, o pastor aqui ele separou Joquebede, Miriam e a filha de Faraó como exemplo de pessoas, né, que nos trazem relatos de aprendizado muito grande com relação à confiança em Deus. Com relação à confiança em Deus. Nós vamos ver isso em Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. E a palavra de Deus nos diz assim: E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à margem do rio. E a sua mãe postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se, e a sua irmã, né? E a sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca do meio dos juncos e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Uma história muito conhecida, né? É tema de filmes, a história do povo de Deus é tema de filmes aí. Muito, muito conhecida a história de Joquebede. A história de Joquebede é uma história extremamente conhecida, né? É uma história muito conhecida. E a Bíblia nos diz que Joquebede ela teve um filho em um momento muito difícil, queridos. Em um momento em que as hebreias estavam que engravidar é uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus. A Bíblia nos diz que os filhos são herança do Senhor. Mas o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. E o povo de Deus estava se multiplicando, né? Porque Deus nos prometeu que a descendência de Abraão se multiplicaria como a areia do mar. Então o povo de Deus estava se multiplicando, o povo hebreu estava se multiplicando. E era um povo escravo ali no Egito. Então os reis, né? E os seus sábios, as pessoas que estavam ali com ele, falaram: olha, esse povo está crescendo demais, e possa ser que esse povo venha rebelar-se contra o nosso povo, e aí vamos ficar em prejuízo, porque os homens hebreus são homens fortes, homens preparados para a guerra. E aí, o que aconteceu? O rei decretou que todo menino fosse morto, todo menino que nascesse fosse morto. Então, imagine a situação de uma mulher quando esta engravidava, porque naquela época eles não tinham ultrassom. Não tinha ultrassom. Então não tinha como a mãe saber se ela estava tendo um menino ou uma menina dentro do seu ventre. Não tinha como a mãe saber o que estava ali no seu ventre, a não ser depois de 9 meses. Então eram 9 meses de tortura para uma mulher. A gente sabe que a mulher, ela já fica extremamente sensível, ela já passa por várias fases quando está grávida. A sensibilidade da mulher fica à flor da pele, né? A gente percebe isso quando nós estamos grávidos. Já engravidei 2 vezes, a gente vê, não só sente, como a gente vê isso também em outras mulheres, essa sensibilidade à flor da pele. Agora imagine isso, tendo como pano de fundo a incerteza
da vida do seu filho. Nossa, deve ser algo terrível para uma família. Então isso foi terrível para Joquebede, isso foi terrível para a irmã de Moisés e terrível ainda para o pai de Moisés. A família passou por 9 meses de dificuldade. Mas em meio a essa situação caótica, em meio a essa situação de dúvidas, de incertezas, Joquebede optou por confiar no Senhor. As parteiras, elas tinham a ordem de matar os meninos quando nascessem. E Joquebede, vendo, que deu à luz a um menino, Joquebede escondeu a criança. E Joquebede escondeu esse menino por 3 meses. Pense um bebê sendo escondido por 3 meses. Um bebê que gosta de chorar, que gosta de comer, Pense, esse bebezinho, você consegue esconder uma criança na sua casa 3 meses sem que ninguém perceba que tem uma criança na casa? Fica difícil, Tem criança que programa no horário certo para chorar. E aí, Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. Mas Moisés, queridos, era gordinho, robusto, fofucho. Moisés era grande, não tinha mais como esconder Moisés. E aí Joquebede tomou uma decisão muito difícil. E ela nos ensina uma lição muito grande sobre confiança no Senhor. Ela nos ensina uma lição muito grande sobre confiar em Deus, Então ela coloca ali Moisés no cesto e deixa a sabor do vento, a sabor do rio. Tem até uma música popular que diz: deixa a vida me levar, Mas aí no caso deixa o rio levar. E aí Joquebede disse assim: olha, eu vou deixar nas mãos de Deus. Quando Joquebede coloca Moisés no cesto e coloca dentro do rio, Joquebede tão somente com a sua atitude, com a sua ação, estava dizendo: eu não posso fazer nada. Está nas mãos do Senhor a decisão pela vida ou pela morte do meu filho. E aí Miriam, nos dá uma outra lição, que Miriam acompanha de longe essa trajetória e encontra a filha de Faraó. Justamente a filha daquele que estava mandando matar as crianças. Então nós aprendemos com essa história. O que é que nós aprendemos com essa história aí de Moisés? Vamos ver o que a gente aprende com essas 3 mulheres. São lições assim maravilhosas. E a primeira lição que nós vamos tirar, que o autor separa para a gente aqui, é a respeito da ação de Joquebede. A ação de Joquebede tão somente nos diz o seguinte: que Deus é o Senhor da vida e não da morte. Deus é o Senhor da vida. Nas mãos de Deus está o poder e a autoridade da vida e da morte. E Deus, Ele é Senhor da vida. Deus, Ele quer sempre o melhor para as nossas vidas. E Deus, Ele sempre opta pela vida. Então, o nascimento de um novo ser, como nós falamos, traz alegria, traz muita alegria, mas não nos dias de Joquebede, Nós já falamos isso aqui. Então, tenho certeza que Joquebede passou por momentos inúmeros de dúvidas, enquanto a criança crescia, E aí, eu tenho certeza que havia momentos que ela oscilava entre alegria e tristeza profunda, havia momentos de alegria, de preocupação, momentos de segurança, momentos de insegurança, e principalmente quando ela deu à luz, como nós falamos. E talvez ela tenha até se questionado: por que Deus? Por que eu engravidei justamente agora? Às vezes a gente não questiona Deus assim. A gente está passando por um período tão difícil na vida. Estamos passando por provas tão grandes, por provas tão difíceis, e de repente vem a gota d'água, Parece que é a gotinha d'água, e acontece algo que a gente diz assim: Senhor, por quê? Por que agora? Por que isso aconteceu justamente agora? Então, talvez tenha sido também esse o questionamento de Joquebede: Senhor, tanto tempo para eu engravidar, por que eu fui engravidar logo agora? Por que logo agora? Talvez ela tenha se questionado isso, a Bíblia não diz. Mas apesar disso, queridos, apesar de
de questionar, de chegar a questionar a Deus, talvez em seus momentos de dúvidas, Joquebede escolheu confiar no Senhor e confiar na proteção de Deus, né? E ele fez o que? Ela passou a clamar a Deus por proteção, por segurança, por estabilidade, pela vida daquela criança que estava no seu ventre. Eu tenho certeza que Joquebede foram 9 meses orando ao Senhor, intercedendo a Deus pela vida do seu filho. Intercedendo a Deus pela vida do seu filho. Queridos, este é o Evangelho. O Evangelho é confiar, é saber que o Senhor é quem nos traz a vida. É saber que é pela vida que Deus nos exorta a trabalhar, a lutar, a nos esforçar. E nós vivemos em uma sociedade. Nós vivemos em uma sociedade que aceita a morte com uma indiferença vergonhosa, com uma indiferença deprimente. Nós vivemos em uma sociedade que por qualquer motivo alguém tira a vida de outra pessoa, uma pessoa tira a vida de outra. A gente vai ver que pessoas tiram a vida de outras até mesmo por amor. Como diz, que amor é esse que leva alguém a tirar a vida de outro ser? Então nós vivemos uma sociedade em que a vida tem sido banalizada. Quando Deus nos convida em sua palavra a intercedermos pela vida, a clamarmos a Ele pela vida. E essa é uma das lições que nós tiramos com Joquebede. Joquebede passou 9 meses intercedendo ao Senhor pela vida do seu filho, porque ela estava incerta. Foram 9 meses de incerteza. Eu tenho um menino ou terei uma menina? No meu ventre há um menino ou uma menina? Senhor, se for menina, que o Senhor guarde, que o Senhor prepare, que o Senhor proteja, que o Senhor livre do mal. Mas se for menino, Pai, tem misericórdia e conserva a vida, né? Conserva a vida. Eu acho que Joquebede, o anseio de Joquebede como mãe era: Deus, conserva a vida do meu filho. Qual tem sido o teu anseio? Quais têm sido as tuas preocupações? Quais têm sido aquilo que leva você a orar ao Senhor, a interceder ao Senhor? O que aconteceu que foi justamente agora que você acha que não deveria acontecer? Que você chegou para Deus e disse assim: Senhor, por que eu? Senhor, por que agora? Senhor, por que isso? O que foi que levou você a questionar a Deus? Você tem intercedido a Deus em relação a isso, a essa questão? Você tem buscado ao Senhor? Você tem orado diante de Deus? Queridas, eu aprendi algo tão interessante nas nossas vidas, que quando nós oramos ao Senhor, que quando nós lançamos sobre Deus, que quando nós clamamos a Deus e confiamos no agir do Senhor, a nossa vida, mesmo em meio ao caos que muitas vezes surge, aos vendavais, às tempestades que nos lançam de um lado, nos lançam do outro, nós permanecemos firmes, nós permanecemos inabaláveis, mas nós não podemos perder a fé em Deus. Para isso nós precisamos ter confiança no Senhor e clamarmos, intercedermos ao Senhor. E não deveria ser difícil a sociedade aceitar a vida, mas pelo contrário, a sociedade muitas vezes defende a morte e por motivos banais, né? Então, que ansiedades e as relativização, né? Relativização do nosso século, é quase que não sai, né? Que as ansiedades e as relativizações do nosso século não nos impeçam, não nos engane, não nos impeçam de interceder, de confiar no Senhor, de clamarmos a Deus pela proteção dos nossos filhos, pela vida dos nossos filhos, pela vida dos nossos esposos, das nossas esposas, pela vida daquele que nós amamos. A vida, queridos, a vida é sempre a escolha certa. A vida é sempre a escolha certa a fazer. E Deus é o Senhor da vida. E é isso que nós vamos ver agora no segundo tópico. Que Deus, Ele é o Senhor da vida. Não nós. Deus é aquele que tem a decisão sobre as nossas vidas. Não nós.
Deus é aquele que tem a decisão de tirar ou de dar a vida. Então a preocupação de Joquebede não era uma preocupação exagerada. Depois de 3 meses, nós falamos que não foi mais possível Joquebede guardar aquela criança junto a si. Então houve um momento, queridos, de decisão muito difícil na vida de Joquebede. Joquebede precisava confiar completamente no Senhor, né? E ela precisava desapegar da criança. Ela precisava, ela percebeu que se aquela criança continuasse junto a si, aquela criança seria descoberta e seria morta. Então ela teve uma decisão muito grande. Só que ela disse assim: não está nas minhas mãos, não está em meu poder decidir pela vida ou pela morte do meu filho. Eu vou fazer um cesto. Aí ela fez um cesto, ela untou com betume, né? Ela deixou esse cesto vedado. E ali ela coloca a criança e deixa essa criança, e coloca essa criança no rio. E eu creio que o pensamento de Joquebede, ao colocar Moisés ali nas águas, foi o seguinte: Senhor, nas tuas mãos está a vida do meu filho. Nas tuas mãos. Faça o melhor. Faça aquilo que você aquilo que eu tenho clamado para você, que é o melhor, que o Senhor dê vida. Eu imagino que Joquebede imaginou que Deus tivesse colocado Moisés, né? Que Deus fosse levando pelas águas e tirasse ali até do Egito, né? Ou colocasse em algum lugar em que os soldados de Faraó não vissem a Moisés. Mas eu creio que as dúvidas também ficaram, né? A questão assim: para onde Moisés iria? Será que essa criança ia sobreviver? Será que essa criança não ia sobreviver? Eu creio que Joquebede confiou em Deus, né? E entregou a Deus o poder. Disse: Senhor, tu sabes para onde essa criança vai. Qual o destino dela? Se o Senhor será misericordioso e conservará a vida, ou se ela irá morrer. Nas tuas mãos está a vida do meu filho. Então, muitas vezes, queridos, nós não temos respostas também a questionamentos que perpassam pelas nossas cabeças. Às vezes questionamos a Deus o porquê, por que nós, por que agora, por que nesse momento. Também, quando decidimos confiar no Senhor é justamente isso: lançar sobre Deus e deixar, né, ali Deus agir, porque nós não temos respostas. Chega momento em nossas vidas que nós não temos como fazer mais nada. Que tudo aquilo que nós já tínhamos feito, que podíamos fazer, nós fizemos, que foi o caso de Joquebede. Ela teve a criança, escondeu a criança por 3 meses, mas não tinha mais como esconder. Então ela precisava tomar uma decisão. Então, isto é o evangelho, né? Os pais, eles precisam cuidar dos filhos, que foi isso que Joquebede fez. Ela cuidou, ela protegeu, deixou aquela criança junto a si o máximo que pôde, guardando aquela criança, mas ela precisou, em um momento, deixar a criança ir. Isso é o evangelho. A nossa função enquanto pais, enquanto mães, enquanto os nossos filhos estarem pequenos, nós precisamos, queridos, preparar o melhor para os nossos filhos. E às vezes os pais preparam o melhor para a vida acadêmica, preparam o melhor para a vida financeira e esquece da vida espiritual. Esquece da vida espiritual. E nós precisamos preparar os nossos filhos para todas as áreas, para que eles cresçam tementes ao Senhor. A Bíblia nos diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer essa criança não vai se desviar. A Bíblia nos convida a falarmos insta tempo e fora de tempo, deitados, andando, sentados à nossa mesa, à volta da nossa mesa. A Bíblia nos convida a falarmos do Evangelho, da palavra de Deus, a educarmos os nossos filhos tementes ao Senhor, para que eles sejam tementes ao Senhor. Mas, queridos, nós precisamos entender, compreender que nós somos pais e mães de crianças que um dia irão crescer. Essas crianças que nós estamos criando agora, um dia essas crianças irão crescer. E aí vem a hora
em que nós precisamos deixar os nossos filhos irem. Nós precisamos deixar os nossos filhos irem. E muitos pais pecam porque acabam guardando e segurando os filhos debaixo da saia das mães, né? Muitas mães querem deixar os seus filhos com 30, 40, 50 anos debaixo da saia, protegendo, guardando os filhos. Mas chega um momento que acaba essa proteção sendo danosa, prejudicial. Foi isso que Joquebede percebeu. Que se aquela criança passasse mais um dia com ela, seria altamente prejudicial para aquela criança. Então Joquebede deixou a criança ir, entregou nas mãos do Senhor. Os nossos filhos irão crescer. Enquanto eles estão crianças, são pequenos, é nossa obrigação, nossa função instruir, educar, prepará-los para o dia em que eles precisarão cortar o cordão umbilical. Prepará-los para o dia em que eles precisarão caminhar com as suas próprias pernas, né? Eles precisarão caminhar com as suas próprias pernas. Então, confiar em Deus é dar o melhor para o crescimento dos nossos filhos. E um crescimento integral, espiritual, emocional, financeiro, educacional, né? Nós precisamos dar uma educação integral para os nossos filhos. E quando chegar o momento em que eles ganharão asas, nós precisamos deixá-los voar. Nós precisamos deixá-los partir, mesmo que o nosso coração fique doloroso, né? Doendo mesmo, e que nós estejamos cheios de incertezas para onde vai. Será que vai dar certo? Será que vai? Nós precisamos deixá-los partir e confiar que fizemos o melhor para protegê-los, para guardá-los, e que aquilo que nós fizemos vai proteger dos intempéries, que Joquebede preparou um cesto que estivesse protegendo o seu filho das águas, né, para que ele não fosse submerso pelas águas, que estivesse protegendo seu filho do frio, que estivesse protegendo seu filho do calor. Então Joquebede fez tudo aquilo que humanamente era possível fazer para a conservação da vida. Mas aquilo que cabia a Deus ela lançou, né? A Deus ela dançou. E aí o que é que a gente aprende com Miriam? A gente aprende a seguinte lição com Miriam: que Deus, queridos, ele espera a nossa ação. Isso a gente aprende com Miriam e aprende com Joquebede também, né? Joquebede não ficou inerte, pensando, chorando, né? Ela agiu. E Miriam, a irmã de Moisés, foi assim tremendamente usada por Deus para ser instrumento ali também na vida de Moisés, né? Com confiar em Deus não é cruzar os braços. Não é fazer como o povo de Corinto estava fazendo: olha, eu vou cruzar os braços aqui, não vou trabalhar, porque Jesus está voltando, então vou ficar só na rede esperando ele voltar. Confiar em Deus, queridos, não é isso não. Confiar em Deus é despertar para um novo dia, lavar o rosto, sacudir o corpo, mandar a preguiça embora e dizer: Senhor, eu estou de pé. Estou de pé, estou aqui nas tuas santas mãos, vou agir debaixo da tua orientação e esperar de ti o resultado. Então, isso é confiar em Deus, né? Olhar para o céu e contemplar a ação de Deus. Então, Miriam é uma garota que acompanha a trajetória todinha, né? Moisés estava ali na água, as águas levando ali o cestinho, Moisés ali dentro, e Miriam acompanhando de longe, pela beirada do rio, né? Ela foi acompanhando ali até onde o rio iria levar. E o autor diz o seguinte, que não sabe se Miriam falou com Joquebede que ia acompanhar Moisés. Se ela o que se sabe é que ela resolveu acompanhar Moisés. Se foi por vontade própria, se foi amando de Joquebede, se ela falou com a mãe, a gente não sabe. O que sabe é que a Bíblia diz que Miriam acompanhou a trajetória do cesto pelo rio, né? E este é o Evangelho. Ele nos impulsiona a agir. A palavra de Deus nos impulsiona a agir
não nos manda cruzar os braços, né? Nos impulsiona a tomarmos uma decisão. Então, confiar é tomar o propósito de acompanhar o trajeto de outras vidas, mesmo que essas vidas não percebam que estão sendo acompanhadas. E aí o autor faz uma pergunta muito interessante aqui. Você já desistiu do seu esposo? Você já desistiu do seu filho? Você já desistiu daquele colega de trabalho? Você já desistiu da sua irmã? Você já desistiu do seu parente, do seu ente querido? O Evangelho de Deus é isso, queridos. É acompanhar, é agir, é acompanhar a trajetória da vida do outro, mesmo que o outro não perceba, mesmo que o outro não esteja vendo. Então, não desista, faça como Miriam. Confie em Deus e corra junto. É isso que Negreiros nos diz, né? Muito interessante. Então, às vezes nós precisamos correr mais perto, às vezes nós precisamos nos afastar mais para dar espaço, mas o que nós não podemos fazer é deixar de caminhar junto, né? Talvez Deus leve o cesto para mais longe, talvez Deus deixe o cesto paradinho ali, mas é Deus quem resolve isso. É Deus quem dá o comando, é Deus quem dá a direção. Então, da nossa parte, nos cabe agir. Da nossa parte, nos cabe agir. E aí a gente vai ver, querido, que Deus, Ele espera o quê? Ele espera de mim, de você, a intercessão. Deus espera que eu e você sejamos intercedores. Você viu como Miriam, ela foi sábia e corajosa? Graças a ela, Joquebede foi de fazer o quê? Cuidar do seu filho. Então, Miriam fez o quê? Miriam estava ali acompanhando a trajetória, né? É isso que a Bíblia nos diz, acompanhando ali pela beira do rio a trajetória do cestinho. Aí ela viu, né, que a filha de Faraó estava acompanhando, estava nadando ali, tomando banho ali nas águas, e a filha de Faraó viu o cesto, mandou que fosse pego aquele cesto ali, e aí, o que é que a Miriam faz? Quando Miriam vê que a filha de Faraó teve misericórdia de Moisés, teve afeição por Moisés, porque quando ela viu a criança ali no cesto, a Bíblia nos diz que ela se afeiçoou àquela criança, e aí Miriam fez o quê? Olha como Miriam foi corajosa. Ela se aproximou da filha de Faraó e pergunta à filha de Faraó se ela queria que ela fosse chamar alguma mulher hebreia para cuidar daquela criança, que aquela criança provavelmente era filho de alguma hebreia, mas se ela queria que alguma hebreia cuidasse daquela criança. E aí pareceu à filha de Faraó aquilo uma ótima ideia. Queridos, quando nós decidimos confiar em Deus e nos colocamos à disposição a ser parte da solução em questões menores, que fica ou não de fora, que atrapalha ou não, nós precisamos, queridos, confiar em Deus e agir. Nós precisamos confiar em Deus e ser intercessores, e nós precisamos confiar em Deus e ser parte da solução. Ser parte da solução e não o problema. Né? A gente vai ver que ela não perdeu tempo falando da terrível situação que estavam os hebreus, da morte das crianças. Ela não perdeu tempo falando com a filha de Faraó sobre isso. Também não relatou o drama das hebreias de terem seus filhos mortos, nem elogiou a engenhosidade ali da mãe daquela criança em preparar o cesto. Ela foi objetiva. A criança precisa ser cuidada e amamentada. E essa necessidade seria a porta para a própria Joquebede cuidar do seu filho. Nós não podemos, diante das tempestades da vida, diante dos problemas da vida, ficarmos lamentando, ficarmos murmurando. O problema existe. Qual seria a solução? Qual a solução para o problema?
Nós precisamos ser intercessores. Nós precisamos agir. Nós precisamos ser a solução. Trazer a solução e não o problema, né? Então ela foi objetiva, ela pergunta, e aí Miriam entendeu que estava diante de uma figura de autoridade que podia salvar a vida de Moisés. Então você, o autor nos diz aqui, você é amada de Deus, e você está diante daquele que possui autoridade para dar a vida e tirar a vida. Então não perca tempo se lamentando para Deus. Não perca tempo murmurando para Deus. Interceda. Ore. Seja objetiva. A Bíblia fala que nós não devemos estar com vãs repetições, como os escribas e fariseus, fazendo longas orações nas praças, que não chegam nem ao teto. Nós precisamos ser objetivos para com Deus. Deus sonda os nossos corações, sabe o que se passa nos nossos pensamentos. Então falemos com Deus com objetividade. Sejamos sinceros a Deus. Estamos diante daquele que pode dar a vida e tirar a vida. Então sejamos objetivos para com Deus. Sejamos intercessores e venhamos diante de Deus não apresentar o problema, mas clamar a Deus a solução. Interceder a Deus a solução. E aproveitar aquilo que é necessário e oportuno para o momento. Então nós chegamos agora diante de uma mulher que não conhece ao Senhor, que é a filha de Faraó, mas que foi usada por Deus para ensinar. E ensinar o que é como confiar em Deus, né? A gente vai ver essa lição agora. Quando Deus quer, Deus usa até os ímpios da sociedade para o servirem, né? Quando Deus quer, até os ímpios da sociedade os servem. Observe que frase interessante. Então, ao perceber que o cesto estava se aproximando e constatar que era uma criança das mulheres das mulheres hebreias, a filha de Faraó poderia ter tomado várias atitudes. Mas a Bíblia nos diz que ela se compadeceu e ordenou vida, segurança e cuidado. Ordenou vida, segurança e cuidado. E mal sabia ela que estava cooperando com Deus para propósitos muito maiores que ele tinha mais adiante na vida de Moisés. Então, este é o Evangelho. O Evangelho nos ensina que Deus continua sendo Deus, continua a governar do seu trono e a realizar a sua vontade sem impedimentos, sem impedimento. Em outros momentos, pessoas poderosas como Nabucodonosor e Ciro, eles acreditavam estar realizando os desejos dos seus corações. E estavam mesmo. Mas, queridos, o que eles não sabiam é que Deus é aquele que move o coração. Deus é aquele que move o coração do rei. É isso que Provérbios, capítulo 21, versículo 1 nos diz. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde Ele quer. Então, se você está preocupado com os rumos do nosso país, Deus controla o coração dos reis. Se você está preocupado com os rumos profissionais da sua vida, Deus é aquele que controla os corações dos reis. Se você está preocupado com o futuro do seu filho, da sua filha, Deus é aquele que controla o coração dos reis, né? Os corações dos reis. Deus é aquele que controla. E a Bíblia nos diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, que Deus dirige para onde Ele quer. Deus está no controle de todas as coisas. E quando Deus quer, até os poderosos ímpios o servem. Então, quando Deus quer também, até o justo é abençoado pelo ímpio. Quando Deus quer, até o justo, ele é abençoado pelo ímpio. A criança do cesto acabou sendo amamentada e cuidada pela própria mãe. E o interessante, queridos, o interessante é que Joquebede ainda recebeu para cuidar do seu filho, né? Então ela já saiu do trabalho escravo, trabalho pesado, para o trabalho de ama, né? Ela estava sendo ali ama de Moisés. E ela pôde cuidar de Moisés. Ela recebeu salário para isso, condições para isso, alimentação para isso,
para dar o melhor para o seu filho e para a sua família. Gente, que coisa extraordinária é o poder de Deus. Que coisa extraordinária, né? Eu tenho certeza que Joquebede esperava que seu filho sobrevivesse para ela tomar a decisão de colocar Moisés ali no cestinho e colocar nas águas. Ela disse, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, ele vai sobreviver, ele vai sobreviver. Eu creio que esse será a certeza que ela tinha no coração, ela tinha intercedido a Deus. Mas, queridos, ela não imaginava que o teria nos braços e que ela própria o amamentaria. Ela talvez já fosse um milagre o fato de Moisés sobreviver, mas viver embaixo da poderosa casa do faraó do Egito, viver embaixo da proteção do faraó, daquele que tinha mandado matar aquela criança. Isso é o extraordinário de Deus. Talvez sim ele pudesse crescer, ter uma vida razoável, mas, queridos, ser educado em todo conhecimento da ciência, né? Em todo conhecimento e ciência de um dos povos mais avançados daquela época. Não, isso é o extraordinário de Deus. Isso é o extraordinário de Deus. Então, queridos, este é o Evangelho. Deus faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que nós imaginamos. Então, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que os seus inimigos vivam em paz com Ele. Você tem andado por caminhos que agradam ao Senhor? Você tem caminhado por caminhos que agradam ao Senhor? Que são aprazíveis aos olhos de Deus? Como tem sido a caminhada da sua vida? Como tem sido a caminhada da sua vida? Você sabe que o livro de Êxodo foi um livro escrito pelo próprio Moisés, né? Porque Moisés foi aquele que Deus escolheu para tirar o seu povo, libertar o seu povo do Egito. Então, aquela criança do cesto, agora adulta e servindo a Deus, ela vai repassando essa história, ela vai repassando essa experiência e provavelmente agradecendo a Deus, tendo um coração grato diante de Deus, por mulheres tão incríveis que perpassaram a sua vida e que confiaram em Deus para que Ele pudesse estar ali. Que foi Joquebede, Miriam, né? Que foi a filha de Faraó e outras tantas que passaram pela vida de Moisés. Então é bem possível que enquanto escrevia o livro de Êxodo, Moisés também agradecia a Deus por sua mãe, que confiou no Senhor, mesmo diante das incertezas, dos tempos difíceis em que ele nasceu. Precisamos confiar em Deus, queridos, não quando as nossas vidas elas estão um mar de rosas, mas a confiança em Deus, ela precisa estar firme em nossos corações, mesmo em meio às tempestades da vida. E aí o autor nos faz uma pergunta: você está confiante no Senhor? Você está disposta? Você está confiante? Você está disposta? A gente vai ver que sua irmã Miriam era também um motivo de gratidão. Ela estava disposta a agir. Em sua pouca idade, ela agiu de uma forma inesperada e impressionante. Acompanhou a trajetória de Moisés pelo rio e teve a ousadia de falar com a filha de Faraó. Não é difícil imaginar ela se perguntando, né, isso que o autor nos disse, se estava certo, se deveria estar agindo certo ou não, se tinha outra forma de agir, se tinha outra forma de Deus usar recursos. A gente não tem essa preocupação, mas o fato é que ela se dispôs, ela se colocou como parte da solução. Ela se colocou à disposição de Deus para ser parte da solução. Seja intercessor, confie em Deus e coloque-se diante de Deus para ser parte da solução.
E Deus trouxe bênção por meio da disposição daquela menina. E aí a autora pergunta, você está disposta? Gratidão também Moisés deveria ter por sua mãe adotiva, a filha de Faraó, que segundo a providência de Deus, garantiu o quê? Garantiu proteção, cuidado, a preservação da vida, a instrução do futuro líder do povo hebreu. Ainda que as razões para que a filha de Faraó tivesse afeição por Moisés não fossem conhecidas, a gente sabe que Deus é aquele que move o coração dos reis, né? É motivo de gratidão do povo de Deus saber que o Senhor, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer a sua vontade. Deus é Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as situações, de todas as instâncias das nossas vidas. Então, como diz o salmista, no céu está o nosso Deus e Ele faz tudo o que lhe agrade. Tudo o que lhe agrada. Então, confie no Senhor e aí para guardar no coração, o que eu deixo para você está em Isaías, capítulo 26, versículo 4, que nos diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque Deus é uma rocha eterna. Confie no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus, Ele é Senhor. Ele quer ser Senhor da minha vida, da sua vida, da tomada das nossas decisões. Então não tenha dúvida, apesar de olharmos e tudo está parecendo caótico, desgovernado, apesar de olharmos e vermos tempestades tenebrosas, Deus é Senhor da vida. E Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, confie no Senhor e confie perpetuamente. Confie para sempre. Confiar no Senhor, ter um coração grato a Deus, interceda ao Senhor e não cruze os braços. Lave o rosto, passe um batom, desperte para o novo dia, porque Deus está no controle e Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele quer. Deus é Senhor das nossas vidas. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês. Muito obrigadinha a você que está aqui, chegou até o final. Muito obrigada a você que se inscreveu em nosso canal. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Já estamos com bastantes inscritos. Nós louvamos a Deus por isso. Então, que Deus continue te abençoando, usando a sua vida de forma tremenda, poderosa, né? A você que ainda não se inscreveu, querido, se inscreva, né? Se inscreva no canal, dá aí um like, compartilhe. A nossa parte nós fazemos, mas você pode ser parte da solução. Quem sabe Deus não quer usar você para estar levando, né? Falando, levando a sua palavra a quem precisa ouvi-la. Então, seja parte da solução, compartilhe, se inscreva no canal, haja, né? Interceda a Deus, confie no Senhor, seja uma intercessora em outras vidas, seja parte da solução, na certeza de que Deus está no controle de tudo e usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. É Deus que move o coração dos reis. Um beijo e um cheiro em cada um de vocês, que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana transformada pelo poder de Deus.